Bom dia, boa tarde e boa noite. Não sei qual horário você está nos assistindo, mas seja bem-vindo. Que bom ter você aqui, né? Que bom ver que você quer dar esse novo passo, né, na sua vida espiritual, aprendendo de forma clara a palavra de Deus. E o Biblionaria, ele surgiu justamente com esse propósito, né? Meu nome é o Emerson, eu sei que tem muitas pessoas que são novas no grupo, tem alguns que já leram o Novo Testamento conosco, já receberam certificado, né? Já tem um bom tempo que a gente caminha, mas também, né, para honra e glória de Deus, entrou muitas pessoas novas no grupo, de outros estados, outras cidades, e isso é maravilhoso, isso é incrível saber que você também tem essa fome e sede da verdade, da palavra, né, dessa espada de dois gumes. Isso é muito bom. Muito obrigado por estar aqui e vamos juntos. O intuito do Bilionaria, meu nome é o Emerson, né? Eu vou começar a me apresentar. Meu nome é o Emerson, sou presbítero da Igreja Fonte da Vida aqui em Araguaína, Tocantins. Aqui já tem algum tempo, né? Não sou especialista em teologia, né? Mas trabalho com comunicação, né? Trabalho com marketing político, trabalho com marketing digital para empresas. E há um tempo surgiu, Deus colocou, digo que foi Deus que colocou esse projeto no meu coração. Porque muitas vezes eu li a palavra e não entendia algumas coisas, e por ter acessos a amigos, né, a pastores, amigos pastores que já foram teólogos, etc., bispo também, né, amigos de filhos de pastores, a gente ia se autoajudando em alguns movimentos, em alguns grupos. E assim, né, surgiu o Bionareio. Eu falei, nossa, interessante, por que que não fazemos isso de forma online? Né, aí em 2000, acho que foi 2023, 2022, depois eu preciso da data, acho que foi 2023 mesmo. A gente falou, nossa, por que a gente não faz isso online, né, um grupo de leitura e todo mundo se ajuda, né? Estudamos a palavra de Deus, claro, fazemos o nosso dever de casa, de estudar, de buscar, de correr atrás, mas também abrimos esse ambiente de debates para justamente entendermos de forma clara e coesa aquilo que o Senhor quer falar conosco através da palavra de Deus. Claro, né, aquilo que eu deixo bem claro no Deonaria, onde a Bíblia se cala, nós também vamos nos calar. Não adianta a gente debater teorias e etc., as linhas teológicas. Claro que a gente expõe, fala, mas onde a Bíblia se cala, nós nos devemos também nos calar. Eu acredito, né, muito nisso, nesse evangelho puro e simples, né, a palavra pura e simples também. Então, seja bem-vindo, é um prazer te conhecer, é um prazer ter você conosco. E Bilionaria é isso, em resumo, nós somos um grupo de leitura, né? Temos muitos amigos, né, que nos ajudam, temos, né, alguns que são, inclusive, formados em teologia dentro do grupo, participando, prontos para tirar a sua dúvida. Se eu não souber, né, pode ter certeza que eu vou falar, eu não sei, e eu vou buscar, eu vou buscar alguém que sabe, né, e depois, né, vamos interpretar isso aí e trazer de uma forma mais clara, né, e de forma que você entenda de forma mais clara, ok? Então vamos lá. Nossa leitura hoje, ela vai se iniciar pelo Velho Testamento, né? Claro que nós vamos manter aí um ritmo até o Novo Testamento, só que o foco e o objetivo inicial é o Velho Testamento nesse primeiro semestre, né, de 2025. E só que o Velho Testamento não vamos seguir uma sequência da mesma da Bíblia. Por que, Emerson, que nós não vamos seguir a mesma sequência da Bíblia? Porque nós vamos seguir uma sequência cronológica dos fatos para que a gente possa entender de forma mais clara. Eu também sempre fiz alguns planos de leitura, sempre li a Bíblia, né, na sequência, né, começando de Gênesis, eu vou ali, os Pentateucos, que é os primeiros livros, é aquela coisa, depois vai, Novo Testamento. Só que, muitas das vezes, para quem está iniciando, para entender a sequência do tempo mesmo, de quando foi escrito determinado texto, até um determinado contexto, né, fica meio confuso. Então, nós vamos ler a Bíblia de uma forma, de uma ordem cronológica, né? Vai mudar algumas coisas, outras nós vamos seguir a sequência, mas
nós vamos conseguir, no final dos dias, no nosso cronograma, fechar o Velho Testamento completo. O cronograma, lembrando, né, eu já até passei isso também no nosso momento online, ele foi enviado com um link lá no grupo. Vocês podem dar uma buscadinha, quase ninguém tá, fala, alguns falam, outros perguntam, mas quando você vê, eu vou até jogar novamente, assim que eu jogar o link do grupo, eu vou jogar também novamente o link do cronograma para que você não se perca. E você veja também que lá tem todos os capítulos que nós vamos ler por dia, né? Vai ser por dia. Pode ser que mude? Pode ser que mude, sim, né? Porque aqui nós prezamos mais pela qualidade do conteúdo do que pelo encerramento, vamos dizer assim, da leitura até a entrega do certificado. Nós queremos que você realmente tenha um tempo de qualidade e entenda de fato a palavra de Deus, né? Esse é o objetivo do Biblionaria. Então não vamos fugir dele, de entrar e entregar logo um certificado para você de leitura e estudo do Velho Testamento. Não, nós queremos que você tenha, mas tenha com qualidade. Então pode ser que a gente leia 2 capítulos por dia, pode ser que a gente leia 3, leia 4, leia 1, né? Então por isso que aquele cronograma vai mudando com o tempo, mas nós vamos seguindo, né, para ter realmente uma linha de planejamento, ok? Sem mais delongas, né, nós devidamente apresentado, o projeto apresentado, né, se você tiver mais alguma dúvida depois pode perguntar para mim no grupo, pode ir no meu PV também, né, você pode notar que eu, na hora que eu mandar lá, você pode agendar meu contato, Trindade, Biblionaria e tal, né, agende lá, pergunte, se você tiver vergonha de perguntar no grupo, pode perguntar também no meu PV, e vamos achar a solução e a resposta, tá bom? Vamos orar então para começar esse momento? Senhor, nós apresentamos, Deus, todos aqueles que estão nos assistindo essa aula nesse momento. Todos aqueles que têm fome e sede, Senhor, pela Tua presença. Nós declaramos, Papai, que um novo tempo sobre a vida deles. Deus, que as letras saiam e saltem para fora. Que o entendimento venha. Tira, Deus, tudo aquilo que é empecilho, barreira. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que venha, Senhor, para apagar a sua voz. Deus, retira, Deus, qualquer entrave, barreira. Pai, em nome de Jesus, muros de justificativa, muros, ó Senhor, que muitas das vezes pela nossa carne nós mesmos colocamos. Espírito Santo de Deus, revela-nos o seu entendimento, ó Deus, da Tua palavra. Que possamos, Pai, em nome de Jesus, ser frutíferos, que possamos, ó Senhor, realmente entregar, Deus, e apresentar o Senhor de forma extraordinária, não sem entendimentos, não pelo aquilo que escutamos, mas pelo aquilo que estudamos, lemos, debatemos e principalmente pelo aquilo que o Senhor trouxe a clareza, né? Trouxe o entendimento. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essas pessoas que estão aqui nesse momento, nessa aula. Eu te louvo e te peço, Senhor, que eles possam crescer, Senhor, um novo nível espiritual no ano de 2025. Que esse seja o pontapé, Senhor. Em nome de Jesus. Isso que nós te pedimos, isso que nós te agradecemos e te louvamos, Papai. Amém. Amém? Mais algumas instruções para você que está começando agora, né? Quem já nos acompanha no Biblionaria já sabe. É interessante você ter em Bíblia no seu tablet ou a Bíblia física mesmo. Eu gosto da Bíblia física no papel porque eu costumo anotar, né? Eu vou marcando, eu vou seguindo ali, eu vou marcando, eu vou escrevendo, né? E isso ajuda, né, a lembrarmos do que foi dito e principalmente se você quiser, melhor ainda, ter um caderno do lado para você anotando aquilo que for sendo falado, aquilo que foi curiosidade para você, que falou com você. Isso é interessante, né, porque são ferramentas que lhe ajudam, né? Não estou dizendo descartando o tablet, né, descartando o digital, né, até porque eu sou muito digital também. Mas eu sou meio que. Eu fico bi ali, eu fico entre o físico e o digital. Mas
O digital, né, tem suas vantagens, você pode escrever, apagar, retirar, botar, fazer um bloco de notas. Se você quiser, tem um aplicativo do Notion, que é muito bom, eu gosto. Tem um bloco de notas do iPhone também, eu uso. Eu uso mais o bloco de notas que o Notion. Eu deixo as coisas mais sérias pro Notion, né, que é um aplicativo que você pode baixar de notas também. E tem um bloco de notas aqui do iPhone. Tem também o Evernote, você pode usar, né, no Android, no iOS, no iPhone, no tablet, que você quiser usar. O Notion também, né, no bloco de notas do Android eu não sei, mas no iPhone eu gosto muito porque ele sincroniza, joga no computador, vai pro tablet, né? É muito interessante. Então, pega, anote aquilo que falou com você, porque acredito, vai ser um volume de informação. Inclusive, se você estiver online, de fato, né, conosco nas reuniões, você vai ver que é um fluxo de informação assim absurdo que você tem que se você não anotar e se você perdeu o tempo assim de alguma coisa, já era. Então, preste atenção, reserve esse momento, reserve realmente esse tempo para você, ok? Vamos lá então? Gênesis. Deixa eu até alterar aqui a câmera. Vou colocar a câmera, né, que vocês vão ver, mas pelo menos. Ficou bom. Não ruim não, ficou bom. Vamos lá. Gênesis 1, né? Abra sua Bíblia aí. Gênesis 1, vamos começando a ler. Depois eu dou uma introduzida, falo a respeito um pouco do livro de Gênesis, tá? Vamos lá. Gênesis 1, princípio. Capítulo 1, versículo 1, né? Sempre lembrando, ó, capítulo e versículo, né? É só uma forma para a gente se encontrar na palavra de Deus, ok? Vamos lá. No princípio criou Deus o céu e a terra. Versículo 1. Versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso aqui é interessante, depois vamos comentar. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre as trevas e a luz. Entre a luz e as trevas, perdão, só troquei. Versículo 5. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. Primeiro dia. Primeiro dia, luz e trevas. Rapaz, minha caneta tá meio... Mas vamos lá. Esse foi o primeiro dia. E disse Deus, versículo 6, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Deus fez o firmamento e fez a separação entre águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Versículo 8. Chamou Deus ao firmamento céu, e houve tarde e manhã, e esse o segundo dia. Ok? Então, segundo dia. Rapaz, minha caneta realmente tá uma benção. Deixa eu tentar riscar aqui um pouquinho mais. Não foi. Deixa eu só dar uma pausa aqui pra mim pegar aqui outra caneta. Prontinho, prontinho. Agora eu trouxe foi 3, ó. 3 canetas pra ver se... pra ver se, ó, essa aqui tá funcionando. Agora eu quero ver. Williams, mas não é melhor com lápis? Muito melhor com lápis. Gênesis 8. Chamou Deus o firmamento céu e houve tarde e manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajunte-se, que o segundo dia, né? Lembrando, firmamento. Firmamento. Versículo 9. E disse Deus, ajunte-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. Versículo 9. E disse Deus, ajunte-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. Chamou Deus a parte seca terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus, produza terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos conforme a sua espécie, cuja semente
esteja nele, sobre a terra, e assim foi. A terra produziu relva, ervas que davam semente conforme a sua espécie, e a árvore que dava um fruto, cuja sua semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. Terceiro dia, firmamento, né, separação dos mares e águas e criação das árvores e vegetação. Ok, notado? Vamos lá, versículo 14. E disse Deus: haja luz, haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para marcar estações, dias e anos. Isso aqui é interessante. Sirva de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Isso aqui, vamos debater um pouco. Fez também as estrelas. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, e esse foi o quarto dia. Aqui o quarto dia, Deus fez a lua e o sol. Ok. E disse Deus, versículo 20, produz as águas, enxames de seres viventes, e voem as aves acima da terra, no firmamento do céu. Assim Deus criou as grandes criaturas do mar, todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoam as águas, conforme a sua espécie, e todas as aves que voam, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e multipliquem-se as aves do céu. E houve tarde e manhã, e esse foi o quinto dia. Quinto dia, animais nas águas e céus. E disse Deus: produz a terra ser vivente conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens, conforme a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie e animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa imagem e semelhança. Dominai ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Vamos destacar isso. Ok. Versículo 27. Assim Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que há semente. Elas vos servirão de mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus e todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra. Tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo o que tinha feito, e que era muito bom. E houve tarde e manhã, e esse foi o sexto dia.
da criação. Adam, o homem, foi criado. Ok, vamos dar uma pausa aqui. Deixa eu trocar a câmera. Pra gente debater e falar a respeito um pouquinho do livro de Gênesis. Desse primeiro capítulo, né, do livro de Gênesis. Gênesis significa, o livro de Gênesis significa origem. Para você que não sabe, principalmente a questão da divisão, né, a Bíblia é dividida em livros, capítulos e versículos, justamente para a gente entender, né, o livro ele vai falar a respeito de algo, né, o capítulo já é a organização mesmo, número, para a gente localizar, como se fosse o GPS da Bíblia, né? Em resumo. Mas o livro de Gênesis, uma breve introdução, ele vai falar a respeito da origem, né, de como foi criado as coisas, né, como Deus formou as coisas. E principalmente esse início do livro de Gênesis, esse livro que foi escrito, né, é muito impreciso, estudiosos não chegam à conclusão de fato a data precisa que foi escrito o livro de Gênesis, mas se baseia que foi entre 15 a 13 antes de Cristo, 400 anos aí, vamos dizer, né? 400 anos antes de Cristo, aquela coisa, ou melhor, há 400 anos antes de Cristo, né? Se baseia mais ou menos nessa data aí, mas é um livro muito antigo mesmo, e que traz detalhes específicos que inclusive vão de encontro muito com a ciência. É isso mesmo. Muitas vezes você escutou por aí afora que a ciência e a religião, elas não né, se bicam, vamos dizer assim, né, no linguajar comum. A ciência e a religião é totalmente uma coisa separada da outra. Ciência é a ciência, vamos estudar os fatos, e a religião, né, o processo dos criacionistas e aquela coisa toda. Que a gente já ouviu o pessoal falar, né? A ciência acredita no Big Bang, que surgiu do nada, não mais que pode explicar, né? A religião já fala que Deus que criou, né, e transformou. E é isso que nós vemos aqui em detalhes a formação, a criação de Deus, de uma forma bem poética mesmo, escrita de uma forma poética. Como, eu entendo como se fosse uma descrição de amor e detalhe por nós. Deus, criando a terra no primeiro dia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? O Espírito Santo, né? O Verbo da vida, Jesus, né? O próprio Espírito, que os três são um, caminhando sobre a face das águas e ali já preparando e criando, né, o principal, que era a luz, e definindo o que era a luz e as trevas no primeiro dia. Né? Alguns estudiosos, inclusive, falam a respeito disso como um contexto poético, né? Falando do significado das luzes, a separação de luz e trevas, como trazendo a luz naquele significado do conhecimento, né? De realmente a primeira divisão, a luz do Criador, aquilo que trouxe realmente o conhecimento transformado em criação, né? Tem umas linhas que falam a respeito disso. E já no segundo dia, Deus trazendo a divisão entre céu e firmamento, céu e terra. Né? Alguns também falam a respeito disso, né? O firmamento criando primeiro o céu, depois a terra. Por isso que alguns, inclusive, fazem a comparação daquele texto lá do Novo Testamento que fala buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, né? Trazendo essa justificativa que Deus criou primeiro o céu, Deus criou primeiro, né, o universo, a expansão do universo, né? E depois criou a própria terra, o firmamento, as coisas naturais, etc. Né? Tem alguns que falam a respeito disso, mas aqui eu me prendo apenas naquilo que o Senhor criou, mostrando de uma forma bem clara, né? E também para que a gente entenda, né? Entenda que muitas coisas, por Deus, a sua poderosa sabedoria, né, e entendimento, nós, humanos limitados, não temos referência. Por exemplo, eu sei que isso aqui é uma mesa, isso aqui é uma mesa, isso aqui, né? Então, se eu ver algo,
parecido com a mesa alguns quilômetros de distância, eu vou falar assim: "E o que era que você viu?". Eu vou falar: "Isso parecia uma mesa". Eu olhando de longe, assim, parecia uma mesa, né, porque eu tenho referência de algumas coisas. Então, como tem situações, né, que a gente não, e naquela época, inclusive, eles não tinham muitas referências, né, há uma interpretação do contexto, há uma interpretação, né, mas muitas vezes não traz um detalhe específico como a própria ciência traz, né, um detalhe específico e tal, mas nós vemos aqui realmente, quando você vai buscar em estudos de como a Terra foi formada e tal, eles vão falar inclusive um pouco dessa sequência, né, que primeiro veio as águas, né, e depois veio, né, realmente a terra seca, que começou a formar os continentes, né, é bem interessante, muito interessante. Inclusive tem um detalhe específico aqui que é, assim, assombroso. E vamos lá, né, primeiro o terceiro dia, Deus criou, né, separou realmente os mares, as águas, né, os rios e mares, etc. É isso que dá a entender. E produziu e começou a formar também as árvores, né? As árvores, as árvores frutíferas, de acordo com a sua espécie, cada uma, né? Trazendo ali como se fosse uma preparação realmente trazendo vida, né? Vida a todo esse ecossistema, essa vegetação, né? Primeiro foi feito isso. E já no quarto dia, né? Já no quarto dia, Deus pega e cria os dois luminares, lua e sol, um para governar a noite e um para governar o dia, né? O sol na sua estrela, hoje nós sabemos, denominamos estrela, né, para governar o nosso dia, o que rege, e a lua para governar a noite. E o mais incrível, isso que nos assombra, né, muitos astrólogos por aí, né? Que muitos estudiosos do céu, do cosmo, porque como esse livro é um livro antigo, como eles sabiam que a Lua era, né? O Sol era maior que a Lua. Lembrando, voltando, esse livro, a estimativa foi escrito entre 13 a 15 anos antes de Cristo, né? Entre a data ali de 400, né, anos e etc. Não tem uma estimativa correta. Mas como eles sabiam, sendo que nossa concepção, né, na perspectiva do olhar, você olhando para o céu à noite, a lua muitas vezes parece maior do que o sol. Ou determinado momento e estação, os dois, né, por isso que temos o eclipse, né, o famoso eclipse, o sol fica do mesmo tamanho que a lua, né, e você vê aquela borda e tal. Como eles sabiam, né? Como que tinha isso escrito desde antigamente? Como, né? Se fosse na perspectiva humana, nós poderíamos falar assim, nossa, é o mesmo tamanho. Deus colocou o mesmo tamanho para todos. Algumas vezes eu falava, nossa, o luminar, né, a lua foi criada muito maior do que o luminar do sol, né, a estrela sol, né? Mas não, é incrível essa revelação. Inclusive que surpreende muitos livros antigos, né, esse relato e variações também. Esse foi o quarto dia. O quinto dia, nós já vemos Deus criando os seres viventes, os seres das águas, né, as aves dos céus, e incrível que pareça, a ciência também confirma isso. É incrível, né? Confirma que a possibilidade que a vida começou, né, principalmente nas águas, né, e foram se formando, aí tem evolução e etc e tal, né? Mas há um relato disso na própria ciência. Então, né, não é uma coisa muito fora, não. Realmente, a gente vê que a ciência e a religião muitas vezes se casam porque, na verdade, é a criação. É o que nós acreditamos, né? E chega o sexto dia. Esse sexto dia, o quinto dia, vamos lá, vamos voltar.
O primeiro dia, Deus criou a divisão de luz e trevas. Segundo dia, Deus criou o firmamento e as águas, né? A divisão do céu e o firmamento. O terceiro dia, Deus criou os mares, né, e a vegetação. O quarto dia, Deus criou os luminares, né, vamos dizer assim, aquilo que regia o céu e a terra, o nosso satélite, que é a Lua, e a estrela, que é o Sol. O quinto dia, né, Deus já criou os animais, os mares, povoando, falando para multiplicar e etc. E também as aves do céu. E principalmente os animais domésticos, conforme sua espécie, os animais selvagens, os répteis, né, foram criados no quinto dia. E no sexto dia, Deus falou assim, no versículo 27, assim Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Deus abençoou e disse, frutificai e multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, sobre os animais que se arrastam sobre a terra. No sexto dia foi a criação do homem, Adão, né? A criação da humanidade. Deus criou, macho e fêmea os criou. E aqui, lembrando que aqui é um breve resumo. E Deus criou a imagem e semelhança e deu uma comissão, né? uma função, uma responsabilidade de dominar sobre a terra, de multiplicar e frutificar. Não multiplicar de forma desordenada, mas de uma forma de domínio, né? De governo mesmo. Quando nós falamos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não estamos falando só de um contexto físico, né? 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, né? Não estamos falando só de um contexto físico, mas estamos falando também do contexto eterno e principalmente do contexto do caráter, personalidade, vontade, perfil, né? Nós estamos falando a respeito disso, né? Das qualidades e também da essência, né? De Deus em nossas vidas. Por exemplo, Deus é um Deus criador, um Deus criativo. Nós, como homens, também temos inteligência e somos criativos. Deus é um Deus que criou todas as coisas, governa sobre todas as coisas, e Ele também nos deu, né, como perfeitos mordomos daquilo que Ele criou. Deus, por amor, criou, né, todo esse ecossistema, esse ambiente, que muitas vezes, quando você vai para a ciência e você vai estudar a fundo, e você fala assim, nossa, se a Terra parasse de girar, né? Se ela reduzisse um pouco da sua velocidade, toda a vida morreria. Não é assim? Né? Nossa, se o Sol não existisse, toda a vida morreria. Lembrando, o Sol foi criado depois, antes da criação dos animais e tal. Ah, não, mas se a Lua mudasse um pouco do seu percurso, todo o ecossistema... Então, há uma sistematização que, embora o caos, né, total, ela se ordena e entra num contexto harmônico, e isso nós podemos perceber e falar, nossa, Deus preparou tudo isso e colocou o homem como um coparticipante dessa criação. E colocou o homem para sujeitar, né, comissionou o homem a frutificar, multiplicar, a dominar sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam e sobre a terra. Isso é incrível, né? Por isso que Gênesis é escrito como uma poesia, né? E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Aí quando chega no sexto dia, lá no versículo 31, ele fala assim, e viu Deus que tudo que tinha feito era muito bom. Incrível, né? Quando entrou o ser humano, quando entrou a criação do ser humano, Deus olha e fala, nossa, isso é muito bom.
né? Aí o povo fica, né? Os ateus. Aí é o momento que, né? Quem não acredita no processo da criação, né? Fica realmente, vamos dizer assim, puto da vida, né? Chateado, que fala, nossa, mas o ser humano tão frágil, o ser humano não é o centro, o ser humano não é, vamos dizer assim, não é o centro é Deus, mas o ser humano não tem esse poder, não tem, nós somos uma poeirinha, você não viu, né? Nós somos um pequeno ponto azul, né? No meio de um universo totalmente, né? Então, que foi captado pela sonda Voyager, né? Que foi soltada aí, criada pelo ser humano. Mas é realmente isso. Nós, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu capacidade, inteligência, né? E a sabedoria dele excede todo o entendimento, porque nós somos a criatura, nós somos criados, nós somos a criação, né? Criados por Deus. Ele nos deu a imagem e semelhança dele em tudo aquilo que a gente já viu em essência. E, por mais que nós estudamos, por mais que nós vemos, nossa capacidade de estudo e tecnologia não tem limite. Né? Você pode dizer que algo tem limite em um determinado, que você já entendeu um determinado assunto, mas nunca vai entender por completo, porque a sabedoria de Deus, a mentalidade do Senhor, ela é muito mais além daquilo que imaginamos e pensamos. Por isso que Salmos, quando formos lermos Salmos vai falar a respeito disso. Fala assim, que profundo, não tem, por mais que o homem seja sábio, inteligente, né, por mais que o homem tenha faculdades mentais bem afiadas, o ser humano nunca vai chegar a entender de forma plena e completa todo o conhecimento e sabedoria que Deus tem e fez e criou né, toda é incrível, é incrível, é incrível. Isso é maravilhoso. Mas Deus, em resumo aqui no capítulo 1, ele já fala a respeito disso, né, da comissão do homem, do por que o homem foi formado, né, e como, né, o homem foi formado, e principalmente essa característica de que nós nascemos e fomos criados e temos a responsabilidade de dominar. E é isso mesmo, né? Nós vemos olha o tamanho do mar. O tamanho do mar é algo assombroso, né? É algo que nos traz, inclusive, até medo. Mas o homem tem a capacidade, a inteligência de fazer um navio, né? E passar e transportar coisas de continente para continente, né? Olha a dimensão até do nosso próprio país, o Brasil. E nós temos a capacidade, né, de hoje ter internet, de hoje ter várias outras coisas tecnológicas enfim, logística e etc. Nós dominamos, nós realmente nascemos para fazer isso, para reger aquilo que é natural, governar sobre aquilo que é natural. Mas também temos, né, a parte da espiritualidade, a parte da eternidade, que é entregue pelo próprio Deus, né? Isso é maravilhoso. É tão incrível que muitos falam, e eu acredito que Gênesis fala muito a respeito de adoração, né? Mostrando para o homem de uma forma contemplativa mesmo, né? Que Deus criou todas essas coisas, alinhou tudo num contexto harmônico e entregou para o homem, né? Na sua criação, no início mesmo entregou para o homem nesse contexto harmônico e falou, olha, tá aqui, contemple, né? Contemple essa criação, contemple tudo aquilo que eu fiz como Deus e que você é co-participante, né? Nesses pequenos detalhes a gente vê a grandiosidade do amor de Deus por nós, né? O cuidado e os detalhes de Deus por nós. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Lembrando, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode me perguntar, pode mandar no grupo, pode colocar aqui nos comentários também, não tem problema, né? Se você tiver vergonha, né? Ontem mesmo uma pessoa perguntou, falou, olha,
Eu posso entrar na reunião, mas só participar sem perguntar, sem falar nada? Pode, meu irmão, você não tem nada, né? Não tem, você fique à vontade, esse ambiente aqui é seu, ok? É seu, faça como você quer, o mais importante é que você não saia com dúvidas. E se você tem alguma dúvida, pergunte, mande no meu PV, lá no grupo, fale no grupo, mande aqui nos comentários, coloque também dentro das mensagens, é interessante, ok? E se surgir também depois da leitura, né, de algo que eu falei e tal, provoquei, né, pode falar também, ok? Vamos pro capítulo 2? Quem tá preparado aí? Vamos lá. Capítulo 2, e o seguinte, versículo 1. Desculpa, deixa eu mudar até a câmera aqui, vai dar certo, deu certo. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra. No sétimo dia entra o descanso. Ciclos 3. E abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra e criação que fizera. Versículo 4. Estas são a origem dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ok. Não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, nenhuma erva no campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a sua superfície do solo. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e, olha, versículo 7, vou prestar atenção aqui. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou-se alma vivente. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Vou colocar só aqui Éden. Versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 10. Saía um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e se tornava em 4 braços. 4 braços. O nome do primeiro é Pisson. Este é o que rodeia toda a terra de Havila, onde há ouro. O outro dessa terra é bom. O ouro dessa terra é bom, perdão. Ali há um bedélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cushem. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Assíria. E quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Desculpa. Vamos lá. E o Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Versículo 5 do capítulo 2. Versículo 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Versículo 18. Disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as árvores do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria.
E o nome que o homem deu a todo ser vivente, esse foi o seu nome. O homem dando nome aos animais. Nome aos animais. Deixa eu só escrever aqui. Versículo 20. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Então tomou o Senhor Deus uma das suas costelas a, e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Ok, essa é a leitura do capítulo 2 de Gênesis. Vamos ao nosso comentário, explicações, né? E aqui nós vemos algo interessante, né? Algo bem interessante a respeito, principalmente da criação do homem e sobre o sétimo dia. Deus, o próprio Deus, o sexto dia na criação do homem, né? No sétimo dia, Deus institucionou e santificou, né, como dia do descanso, né? O próprio Deus, eu acredito, ele por ser Deus, né, muitas vezes nem precisava, ele é Deus, né, todas as coisas, mas ele institucionou de uma forma que ensinasse o homem, né, mostrasse para o homem que tinha que ter, né, o dia do descanso, né, o judeu chama sabá, né, o dia do sabá, o dia do descanso, o dia que você realmente para adorar, né, para celebrar, né, aquilo que o próprio Deus fez, né, e criou e transformou, né, ensinando o homem de fato que a vida não é só a produção, não é só, né, responsabilidade do dia a dia, mas nós devemos ter sim momentos de descanso, contemplação, né, e celebração. Tem pessoas, inclusive, que colocam isso até como um, um hábito mesmo, um princípio, na verdade não é um hábito, é um princípio de, assim quando encerra algo, né, há um momento de celebração, há um momento de descanso. Assim como encerra um projeto, assim como encerra algo muito grande, uma conquista, um grande, né, eles fazem esse momento, né, a gente chama de culto de agradecimento, chama de, né, mas na verdade quem tira esse dia e dá gratidão e contemplação ao Senhor, isso é maravilhoso. E aqui, o versículo 7, que é algo que é bem, na verdade, o versículo 4 até o versículo 6, né, volta a trazer de uma forma detalhada como foi a criação. Né? Não é uma... Algumas pessoas, elas até se confundem nessa parte, né? Porque na cabeça, né, do povo, às vezes há isso, não, há uma sequência de fatos. Não, né? Por isso que nós estamos lendo a Bíblia de forma cronológica também, né? Para que a gente veja realmente pelo tempo do contexto e tal, né? Mas para quem é da área de comunicação e né, os jornalistas e etc, eles entendem, né, que sempre tem ali um contexto de uma pirâmide, né, da comunicação, que aí você fala de uma forma mais resumida no início, depois você traz mais detalhes dentro do corpo da matéria e depois finaliza mostrando, né, dos contatos, onde veio, por que veio, da onde é, para que é, né, por que, onde, né, para onde e tal. Mas quando você vai ver a matéria de jornais, geralmente é assim, né? Você começa o início ali, introduz, né? Para quem, inclusive, quem quiser ler matéria de jornal, geralmente é aquela pequena linha que a gente chama de linha fina, né?
primeiro parágrafo, vamos dizer assim, ele já resume o que quer falar, né? Mas dentro ali já traz mais informações, né? E é isso que o capítulo 2 de Gênesis fala. Ele vai falar do sabá, que já comentamos, e vai falar a respeito dos detalhes da criação, né? Os detalhes de como o homem foi formado, como veio, né? Porque há questionamentos. As pessoas falam assim, mas há uma controvérsia. Deus não criou a vegetação no terceiro dia, né? E por que que no capítulo 2 do versículo 5, né, Deus fala, não havia nenhuma planta no campo, na terra? Não. Não havia, inclusive aqui, porém, um vapor, no versículo 6, porém subia da terra e regava toda a sua superfície. Formou Deus, o homem, a terra, né, e pôs fôlego nas suas narinas, né, e tal. Não há divergência, há, na verdade, detalhes que são colocados aqui, mostrando a sequência dos fatos que realmente tinha. E quando se fala não havia homem para lavrar a terra, né, há uma diferenciação aqui, né, dessas duas vegetações. Uma vegetação era, no contexto, uma vegetação era para uma espécie, vamos dizer, selvagem, de realmente que brotou, nasceu, surgiu, Deus criou, transformou, e outra é uma vegetação para consumo, né, para fins, vamos dizer assim, se não me engano, agrícolas, né, a produção, né, realmente de consumo, de plantas, vamos dizer assim, vamos resumir assim, para facilitar o entendimento, plantas que eram ideais para o consumo, para a vida, né, vamos dizer assim. Por isso que ele fala, não havia homem para lavrar o solo, não havia homem para que lavar o solo de outras plantas, né? Você vai lavrar o solo para aquilo que você realmente vai comer, né? É uma produção. Então, não tem essa divergência. E no versículo 7, por incrível que pareça, ele traz esses detalhes, como o homem foi feito e como surgiu esse entendimento, né? Deus pegou do pó da terra e soprou fôlego de vida no ser humano e ele se tornou alma vivente. Alma vivente. Deus pegou algo que era natural, algo que estava aqui dessa terra, nosso planeta Terra, e soprou algo divino sobre a criação, né? Trouxe a alma vivente do ser humano e assim formou o primeiro homem, o Adão, né? E sobre esse Adão, o Senhor os colocou no jardim do Éden. Então já o homem foi criado primeiro antes do jardim? Sim, né? Na sequência de fatos aconteceu isso. Ora plantou o Senhor Deus um jardim, Deus plantou. Adão viu isso acontecer. Olha o que é isso. Olha se não é detalhe de amor. Deus criou todas as coisas para que a vida fosse possível, né? Mas Deus fez o jardim do Éden. O que era o jardim do Éden? O significado do Éden significa delícias, prazeres, né? Então, Deus colocou um jardim para o homem habitar. Deus criou todas as coisas. Deus criou o mar, tal, mas Deus colocou um jardim para o homem habitar. E Adão viu isso acontecer. Adão foi um espectador disso, justamente porque Deus queria trazer esse entendimento. Olha, eu te amo tanto que eu tornei possível a vida, mas agora, né, eu te coloco dentro do jardim dos prazeres, um jardim das delícias, né? O homem foi criado para usufruir e ter prazeres, né? Nós vemos isso até hoje com tudo o que nós vamos fazer, né? A gente vê isso até hoje. Como assim, Emerson? Olha, se eu como uma comida gostosa, eu tenho prazer, não é assim? Se eu trabalho, se eu, né, recebo e tenho frutos disso, eu tenho prazer. Se eu vou no banheiro, eu tenho prazer, né, de descansar, né, relaxar, né? Eu tenho prazer de beber aquela água, né, gelado ou não sei se você gosta de água gelada.
Eu tenho prazer, né, no meu relacionamento. Eu tenho prazer, né, no sexo, inclusive, né? Eu fui criado para isso. Deus institucionou e criou o sexo para isso, para você ter prazer. Então, sobre a atividade física, se você amanhece o dia, né, pega aquele seu livro e aquela brisa suave vem, né, do amanhecer, você tem um prazer. Então, nós fomos criados no princípio, né, de fábrica para ter prazer, né? Nós fomos criados para viver esse jardim. Deus formou Adão, né, que foi esse espectador para viver e ter e usufruir disso, numa perfeita harmonia de um relacionamento com Ele. Não é incrível? E Deus colocou o homem e deu essa função. Falou, olha, agora você vai cuidar. Agora, né, você vai cuidar desse jardim. É sua função, né, cuidar desse jardim. E é sua função também comer de qualquer outra árvore. Aí vem a parte da obediência. Da árvore que tem no jardim, tudo pode comer, e menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Num contexto simbólico, em resumo, falando, olha, Deus não criou um robozinho. É incrível isso, né? Deus não criou um robozinho. Inclusive, muitas religiões concordam com isso. Né? Algumas até predeterministas, né? Da predestinação, que tudo já está determinado e tal. Né? Mas não discordam nesse ponto. Nesse primeiro ponto da criação, da origem, que Deus colocou o homem e deu opção para ele. Então você tem o quê? Um livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio. Né? Você escolhe me obedecer ou não. Eu te coloco no jardim, eu te amo, e você está em harmonia em um relacionamento comigo, mas não é algo que eu quero forçar. É algo que eu institucionei você. Não, eu te dei responsabilidade, te dei função, mas você que escolhe. Né? Você escolhe. Por isso que vem a árvore do conhecimento do bem e do mal num contexto simbólico, né? Mas, em resumo, representando a obediência a Deus ou não. Em essência, nem em resumo, em essência, né? Vamos falar assim, acho que fica melhor definido. E Deus fala um pouco aqui, em detalhes, da localização onde ficava esse jardim, que dele saía 4 rios. Né? Nós não temos uma localização exata de onde estudiosos até têm, mais ou menos, né, prever, mas como tudo nessa terra passa, por exemplo, se eu deixar esse local aqui, esse estúdio, né, sem parado por um mês, já vai começar a criar uma terra nele, né? Vai criar essa poeira, aquela coisa, vai se acabar, logo o cupim vem, destrói essa mesa, lá, lá. Então, nós não temos coisas precisas por causa disso, porque tudo que tem nessa terra passa, até os próprios continentes se moveram, então não tem como a gente definir de fato, né? Mas há uma localização que os estudiosos preveem, mais ou menos por causa dos rios que é falado aqui, né, que vinha um rio, entrava no jardim, desse rio, do jardim, desdobrava em 4, que era o Eufrates, né, todos os rios que eram citados aqui, mas o que hoje existe ainda, o Eufrates, existe o rio de, né, vou precisar direitinho lá, mas o rio Tigre, se eu não me engano, enfim, que eles ordenam esses rios mais ou menos para trazer essa localização ali, perto da Ásia, perto do Oriente Médio, por ali assim, né? Só que não traz uma localização específica, não tem como, da onde que Jesus criou, onde que Deus criou esse jardim, né? Não traz uma localização específica. Mas no significado geral que dava é que a partir do jardim, né, saía os 4 braços de rio, entrava por ali e é como se a fonte para toda a nação fosse e saísse dali como na criação um contexto poético também, mas que traz realmente um significado, né? Para que não era nem para que Deus entendesse, era para que o homem entendesse que Deus formou dali como um embrião e dali sairia as fontes de vida para toda a terra. Era dali,
que Deus ia manter e nutrir o seu relacionamento e dali de toda a terra seria formado, né? Toda a terra seria povoada e multiplicada com aquela fonte, né? É que aí na empresa, você abriu, vou trazer no contexto bem, uma empresa, você quer trazer uma identidade para a empresa, você quer, né, você pega ali no contexto embrionário e fala assim, não, vamos fazer um treinamento, vamos fazer isso, vamos estabelecer funções, e daqui, né, que ninguém cresce grande, daqui vai sair, vai se escalar, vai se expandir, vai trazer crescimento, e assim vai ser replicado, né, no contexto de linha de produção, e é como se fosse isso. Deus estabelecendo ali a base para a saída de todo o conhecimento, todo o entendimento daquilo que era para o ser humano usufruir e ser, ok? É, então, é, logo nos capítulos, nos versículos 18, 19, vamos continuar, né? Deus pega e estabelece no contexto didático mesmo para o homem, mostrando que ele tinha domínio, era coparticipante da criação, né? Deus criou, mas deu domínio ao próprio homem, e falando assim, olha, você vai dar nome aos animais, é você que vai dar nome, eu criei, mas é você que vai nomear. Então assim Deus fez, pegou todos os animais e o Adão ia dando nome, né? Isso de uma forma didática era mostrando que o homem tinha essa autoridade, domínio, e mostrando também que ele era coparticipante, sim, né? Ele fazia parte, ele que ia cuidar, ele que era ele que ia ser esse perfeito mordomo, vamos dizer assim, das coisas de Deus, das coisas da terra, né? Aquilo que foi formado aqui era para ele ter esse domínio. Deus, ele tinha esse perfeito relacionamento com o homem, não só o contexto espiritual tal, mas do conhecimento também, do entendimento das coisas, da sabedoria, da inteligência, né? Deus tinha, compartilhava, era um relacionamento. Relacionamento é quando você troca coisas. E o Senhor tinha esse perfeito relacionamento com o homem. E ele ia mostrando isso de uma forma didática para que o ser humano fosse entendendo, o homem, Adão, entendesse. No momento que ele viu o animal, e falava assim, nossa, mas sempre tem, macho, aquela coisa e tal, né? Eu preciso, fazendo com que o próprio homem entendesse que ele precisava de uma ajudadora idônea, né? Que ele precisava dessa mulher, dessa ajudadora que ele ia conduzir nesse ministério, nessa responsabilidade, nessa condução, no contexto de família, né? A base da família. E Deus trouxe esse entendimento para Adão. E a Bíblia é bem clara no versículo, né, versículo 21, que ele fala que Deus colocou ele sobre um sono profundo e assim retirou, né, da costela de Adão, né, que muitas vezes traduz do judeu, fala varão, né, e trouxe da varoa, né, da costela, né, e formou, assim, a partir da costela de Adão, a mulher. E trouxe a mulher para o homem, né, e falou, essa aqui, olha, eu formei a mulher, né, carne da sua carne, construção da sua origem, né, Adão foi criado, a mulher foi construída, né, sair da sua matéria-prima. É como se realmente Deus estivesse mostrando para o homem que ela era justamente o que fala nesse versículo, carne da sua carne. No versículo 23, disse o homem, Adão, no entendimento de Adão, ó, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Era nesse contexto que o Senhor queria que Adão entendesse que ela era carne da sua carne, né? E a partir disso se forma a instituição família, né? Se forma a instituição, né? Tem mais significado o sentido do casamento aqui, né? No versículo 24, 25, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e o se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne, né? Mostrando aqui o significado e o conceito primordial do casamento.
E principalmente no versículo 25, né, na criação de Deus, na criação do homem, na criação da família, que é o projeto de Deus, que é a base da criação e fundamento, né, da procriação de todo a terra, né? Ele fala no versículo 25 destacando, e de forma bem interessante, falando, olha, e ambos estavam nus, e o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Não se envergonhavam. Então, o relacionamento íntimo com Deus era tão grande que ainda não tinha nada de corrupção do pecado, de corrupção da própria imagem do homem. Não tinha ainda aqui. O relacionamento era tão de forma clara e harmônica e forma direta também, que eles não se envergonhavam de nada. Não tinha nenhuma barreira, não tinha igual o pessoal fala, crenças limitantes, não tinha nenhuma maldição, não tinha nenhuma, né, não tinha nenhuma, ninguém sabia aquilo que era dor, era vergonha, não tinha isso, né? Depressão, né, inferioridade, não tinha isso, né? A corrupção logo viria depois aí, depois do capítulo 3 aí, com a queda e tal, da própria imagem de Deus, né? Não tinha, era um relacionamento totalmente íntimo, né? Era um relacionamento inteiro, único. E, inclusive com a própria imagem e semelhança do próprio Deus, né? Então, era algo maravilhoso. E algumas linhas teológicas, elas falam a respeito disso, né? Falam, não, olha, Deus criou de uma vez só o homem e a mulher, macho e fêmea, né? Deus criou, já criou, porque Deus era soberano e tal, né? Na concepção, Deus já tinha criado. Mas no capítulo 2, né, Deus trouxe alma vivente aos dois, né? Então, como se não tivesse uma sequência de que Deus criou o homem primeiro, depois criou a mulher, né? Mas, na verdade, né, igual eu falei, nós vamos calar quando a Bíblia se cala e vamos falar, né, quando a Bíblia fala. Há essa linha teológica, há né, esse entendimento, mas aquilo que fala na Bíblia é que o Senhor tornou a alma vivente de fato o homem, para que o homem entendesse as suas responsabilidades e funções dentro desse primeiro contexto da instituição família, né? O homem era o provedor, a pessoa que lavrava, cuidava, né? Era, né, vamos dizer, de certa forma, o mordomo, o responsável, né? Foi o que foi criado. E a mulher, essa ajudadora idônea, essa ajudadora que estaria do lado do homem, e os dois seriam não separados, mas um só. Porque os dois vieram do mesmo lugar. Os dois eram a mesma coisa. Os dois são. Né? Então, a ajudadora mostrando a função da mulher em cuidar e tornar um lar, né? Em observar os detalhes. Adão veio antes da criação até do próprio jardim do Éden, né? Adão foi o espectador, né? Ele viu, ele contemplou, né? Já Eva foi criada dentro do próprio jardim. Eva foi construída dentro do próprio jardim. Então, por isso que a mulher, ela observa os detalhes, ela observa aquela... É totalmente uma forma diferente que o homem vê, a mulher vê, mas os dois se completam. Incrível, não é? Maravilhoso. Esse entendimento a respeito daquilo que foi a constituição família fundamentada por Deus em princípio, é maravilhoso. É maravilhoso. Ah, mas existe muitas pessoas falando, inclusive porque Deus criou macho e fêmea, e depois criou Adão e Eva, criou a mulher na Adão, e depois criou a mulher, né? Porque Eva, quem deu foi o nome foi Adão, né? Depois a gente vai ver aqui e tal, nos próximos capítulos. E será que existiu outros seres humanos depois Deus criou o outro? Não existiu não. Na verdade, no contexto da leitura, o início foi aqui mesmo. Foi no momento que Deus criou o homem, soprou e criou-se o Adão, né? A origem, Adam, né? A origem do ser humano. Então, não existiu outros seres humanos. Existiu Adão e existiu a mulher. Existiu o homem, existiu a mulher primeiro.
Adão e Eva, ok? Foi só apenas um detalhamento da forma da criação, né? Uma descrição detalhada aí. Opa, a caneta caiu. E é isso, né? É isso, capítulo 1, capítulo 2 por hoje, né? Depois nós vamos ver os próximos capítulos. Tem muita coisa boa pra gente ver a respeito da queda, a respeito do relacionamento, né, entre Deus e homem. Bem interessante no capítulo 3 e 4. Mas por hoje é isso. Se você, vou refrisar de novo, se você tiver alguma dúvida, mande no grupo, fala no meu PV, deixe nos comentários, mas vamos nos ajudar. Ninguém solta a mão de ninguém na biblionaria, né? Todo mundo tá aqui para que você entenda de forma clara a palavra de Deus. Se eu não souber, outra pessoa vai saber, né? Eu trago para você e tento. A gente joga no grupo, nós debate, fala se tá certo, se tá errado, se não. Mas é importante que a gente se alimente, né? De forma com qualidade e de forma clara da palavra de Deus. Amém? Vamos orar então para encerrar esse momento. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por mais um Biblionaria, por tudo aquilo que o Senhor falou, né, pelo teu grandioso amor, pelo aquilo que o Senhor nos faz contemplar e adorar, né, que nós sabemos, Deus, que o céu, a terra, o alimento, todas as coisas foram criadas por Ti e são, inclusive, para nosso sustento, para nós. Papai, em nome de Jesus, nós sabemos, Pai, em nome de Jesus, que a Tua essência, Senhor, está em nós. Nós sabemos, Pai, em nome de Jesus, no momento que nos alimentamos da Tua palavra, no momento que buscamos as coisas do céu, nós retornamos a isso, Senhor. Nós retornamos ao jardim, nós retornamos a esse relacionamento e realmente sabemos quem nós somos, para onde vamos e as nossas funcionalidades e responsabilidades no Teu reino. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Senhor, por tudo. Nós te louvamos, ó Senhor, pela oportunidade de fazer essa obra, de estar aqui. Pai, em nome de Jesus, recebendo e também compartilhando. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Então é isso, pessoal. Até a próxima reunião, a próxima aula de bilionaria. Grande abraço.